Bem-vindos ao canal. Hoje, vamos fazer uma viagem rápida pela história da filosofia, cobrindo os principais pensadores e correntes de pensamento ao longo dos séculos. Em apenas 10 minutos, você vai entender como a filosofia moldou o mundo em que vivemos. Vamos lá. A filosofia começa na Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C. Os primeiros pensadores, conhecidos como pré-socráticos, estavam preocupados em entender a natureza do universo. Por exemplo, Tales de Mileto acreditava que tudo era composto de água. Anaximandro e Heráclito também exploraram essa questão, cada um oferecendo suas próprias explicações. A filosofia não é apenas um campo acadêmico. Ela nos provoca a refletir sobre nós mesmos e o mundo, influenciando áreas como a política, a ciência e a arte. Então, junte-se a nós nesta viagem pelo tempo e descubra como essas ideias moldaram o pensamento humano e continuam a nos inspirar até hoje. Ao longo dos séculos, a filosofia evoluiu, incorporando diversas correntes de pensamento, como o estoicismo, o empirismo e o racionalismo, até chegar ao iluminismo e às ideias modernas. Pensadores como Descartes, Kant e Nietzsche expandiram ainda mais os horizontes filosóficos, abordando temas como a consciência, a liberdade e a moralidade. Depois temos Sócrates, um dos filósofos mais influentes da história. Ele não deixou escritos, mas seu método, conhecido como método socrático, envolvia fazer perguntas para levar as pessoas a pensar criticamente sobre suas próprias crenças. Seu famoso lema, "Conhece-te a ti mesmo", ainda ressoa hoje. Sócrates foi seguido por Platão, que fundou a academia e escreveu diálogos sobre justiça, beleza e igualdade. Platão introduziu a teoria das ideias, que postula que o mundo sensível é apenas uma sombra do mundo das ideias. Aristóteles, aluno de Platão, trouxe uma abordagem mais prática. Ele se destacou na lógica, ética e metafísica, defendendo que o conhecimento vem da observação e da experiência. Aristóteles acreditava que a felicidade era o objetivo da vida humana, alcançada pela virtude. Após a Grécia Antiga, a filosofia medieval emergiu, marcada pela influência do cristianismo. Santo Agostinho, por exemplo, integrou o pensamento platônico com a teologia cristã. Ele explorou a relação entre fé e razão, afirmando que a verdade divina pode ser conhecida através da razão. Depois, temos Tomás de Aquino, que tentou conciliar a filosofia grega com a doutrina cristã. Ele apresentou as 5 vias para provar a existência de Deus, defendendo que a razão e a fé podem coexistir. Para Aquino, a busca pela verdade é central para a vida humana. A filosofia moderna começou no século XVII, com o Renascimento trazendo um novo foco no ser humano. René Descartes é uma figura central dessa época, famoso pela frase "penso, logo existo". Ele introduziu a dúvida metódica, questionando tudo até encontrar uma base segura para o conhecimento. René Descartes, muitas vezes chamado de pai da filosofia moderna, é conhecido por suas contribuições fundamentais à filosofia e à matemática. Sua ideia central pode ser resumida na famosa frase "penso, logo existo, cogito ergo sum". Essa afirmação é a base de seu método de dúvida, onde ele buscou questionar tudo que podia ser duvidado para encontrar uma verdade indubitável. Descartes acreditava que a razão e a dúvida eram ferramentas essenciais para o conhecimento. Ele defendia que, mesmo que tudo pudesse ser questionado, o ato de duvidar em si é uma prova da existência do eu pensante. Isso o levou a desenvolver um sistema de pensamento que separava a mente do corpo, conhecido como dualismo. Para ele, a mente, ou alma, é uma substância imaterial que interage com o corpo físico, um conceito que gerou muitos debates posteriores. Além disso, Descartes também fez importantes contribuições à matemática, como o desenvolvimento da geometria analítica, que une álgebra e geometria. Sua abordagem metódica influenciou não apenas a filosofia, mas também as ciências, moldando o pensamento ocidental. Em resumo, a ideia de Descartes nos convida a questionar nossas certezas e a valorizar a razão como caminho para o conhecimento, tendo um
impacto duradouro em diversas disciplinas. Immanuel Kant revolucionou a filosofia com sua crítica à razão pura. Ele explorou a diferença entre conhecimento a priori, que é independente da experiência, e conhecimento a posteriori, que depende da experiência. Kant acreditava que a razão humana tem limites, mas que isso não impede a busca pela verdade. Na filosofia contemporânea, encontramos várias correntes, como o existencialismo, que enfatiza a liberdade e a responsabilidade individual. Jean-Paul Sartre, um dos principais representantes, afirmou que a existência precede a essência, destacando que somos livres para criar nosso próprio significado na vida. Por fim, o pós-modernismo, representado por pensadores como Michel Foucault e Jacques Derrida, critica as verdades absolutas e a ideia de que o conhecimento é algo fixo. Eles defendem que o que consideramos verdade é socialmente construído e pode mudar ao longo do tempo. A filosofia continua a desempenhar um papel importante em nossas vidas hoje, oferecendo diversas contribuições que podem nos ajudar de várias maneiras. Uma das principais funções da filosofia é nos ensinar a questionar, analisar e avaliar argumentos de forma lógica. Isso é fundamental para desenvolver habilidades de pensamento crítico, especialmente em um mundo repleto de informações e desinformações. Além disso, a filosofia nos convida a refletir sobre questões morais e éticas, ajudando a formar nossos valores e princípios. Essa reflexão é crucial para tomarmos decisões mais conscientes e responsáveis em nossas vidas pessoais e profissionais. A prática filosófica também nos ajuda a entender conceitos complexos, como justiça, liberdade, felicidade e verdade, enriquecendo nossa experiência de vida e nossas interações sociais. Outro aspecto importante é que a filosofia nos fornece ferramentas para discutir e resolver conflitos, promovendo diálogos construtivos e respeitosos. Isso se torna especialmente relevante em sociedades diversas, onde diferentes perspectivas e crenças coexistem. Ao mesmo tempo, a filosofia incentiva a autorreflexão, permitindo que nos conheçamos melhor e entendamos nossas motivações e desejos, levando a um maior senso de propósito e significado na vida. Por fim, a filosofia dialoga com outras áreas do conhecimento, como ciência, política, arte e psicologia, oferecendo uma visão mais ampla e integrada do mundo. Essa interconexão enriquece nossa compreensão e apreciação de diferentes disciplinas. Em resumo, a filosofia nos ajuda a pensar criticamente, refletir sobre questões éticas, entender melhor a nós mesmos e ao mundo, e nos relacionar de forma mais construtiva com os outros. Em um mundo complexo, essas habilidades são mais relevantes do que nunca. Para concluir, a história da filosofia é rica e multifacetada, refletindo a evolução do pensamento humano. Cada filósofo que mencionamos contribuiu para o nosso entendimento do mundo e de nós mesmos. Obrigado por assistir a esse vídeo. Espero que ele possa ter trazido o conhecimento que você precisava. Nos vemos nos próximos vídeos do canal.